Nos laços do Calvário que nos une em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, graça e paz vos sejam multiplicados. Shalom. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Portanto, iremos falar sobre 4 personagens que atentaram contra suas próprias vidas e extrairemos a lição, segundo as Escrituras, que temos de aprender com esses personagens e o porquê culminou com um tão triste fim. No mês de Setembro Amarelo, o canal Inspiração Bíblica apresenta a história de Sansão, Saul, Aitofel e Judas Iscariotes. Sejam bem-vindos. No livro de Juízes, no capítulo 16, que está escrito: Então Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Bom, quem foi Sansão é o princípio de nosso trabalho. Sansão era um homem nazireu de Deus. Sansão era um homem que desde o ventre foi separado, consagrado com um propósito. Não poderia sua mãe beber bebida forte e nem vinho. Desde o ventre, Sansão foi consagrado com um propósito. Era livrar o povo de Israel dos seus inimigos, na ocasião, os filisteus. Sansão, ele tinha um propósito na sua vida. Ele era nazireu. O voto de nazireado não permitia que Sansão, desde sua infância, tocasse em coisa imunda, animal morto, não poderia ele beber vinho e nem cortar os seus cabelos. Era separado para julgar a Israel e defender dos seus inimigos. Bom, não há muito que se explanar acerca de Sansão, pois senão tomaríamos muito tempo e o foco principal deste texto ficaria muito longo na sua forma de explanação. Portanto, é importante você compreender o que levou Sansão a tomar esta iniciativa. Sansão, ele cresceu dentro de um propósito, porém, não sabemos se Sansão foi uma pessoa formada nos princípios da Torá, ou se Sansão cresceu de forma mimada, pelo fato de ser uma pessoa separada para um propósito. Ao observar a atitude de Sansão, foi um homem muito precipitado e impulsivo na maioria das suas decisões. Sansão acreditava na força que possuía. Sansão acreditava no propósito que ele tinha, e talvez isto lhe subiu para a cabeça. Sansão era um homem que não tinha princípios, não tinha regras que determinavam sua conduta. Era muito impulsivo. Se você analisar a biografia, o pouco que as Escrituras nos mostram acerca deste homem, foi uma pessoa que, mesmo sendo contado como um herói da fé, era um homem que deixou margem duvidosa de seu comportamento. Analisando detalhes da vida de Sansão, observamos que era uma pessoa que brincava com o perigo, que se julgava intocável pela sua força e fazia jus de forma indevida ao talento que possuía. Se ensoberbeceu, se vangloriou, se exaltou sobre a sua força e sobre o seu poder. E no momento importante da sua vida, ele acabou entregando seu coração para quem não poderia corresponder. A atitude de Sansão
foi uma atitude lamentável, pois no final, o amor com que ele entregou a uma pessoa em forma de um jugo desigual culminou com seu declínio. A mentira constante, o perigo envolvido em suas emoções, em suas ambições, em seus relacionamentos, acabou culminando com o pior na vida deste homem. Imagine agora Sansão, uma pessoa que tinha uma força sobre-humana, agora perdeu todo aquele vigor, toda aquela saúde, toda aquela força, por causa de relacionamento errado, por causa de uma decisão equivocada. Ignorou conselhos, ignorou princípios, ignorou valores, ignorou tudo aquilo que culminava com um bem maior para a sua vida. Sansão pensava somente no seu momento, pensava apenas no seu instante, no seu presente. Ele não olhava para as pessoas que estavam à sua volta. Ele não atentou com diligência e zelo para as coisas que estavam ao seu redor. Não atentou nem mesmo com zelo ao seu chamado e à sua vocação. E este texto narra os últimos dias de Sansão. É o que acontece com muitas pessoas que ao longo da sua vida brincam com ela, brincam com o perigo, ignoram conselhos, ignoram admoestações, ignoram exortações, ignoram lições importantes da vida. Acreditam que são autossuficientes, intocáveis, pelo talento, pela qualidade, pelo conhecimento que adquiriram ou que receberam, ou o próprio dom que com o tempo foi florescendo até se tornar um talento bem granjeado ao ponto de favorecer outras pessoas. Sim, o talento, o dom de Sansão favoreceu uma nação inteira, porém, ele se deixou levar pela tentação, pela inclinação do mal, desprezando todo o conselho que havia lhe dado. Isso reflete as pessoas que, no decorrer da sua vida, elas acreditam que têm um chamado. É muita revelação, é muito revelamento, muitas profecias, é muitas palavras ditas em nome de Deus. Você tem um chamado, você foi escolhido, Deus chamou você para isso, Deus chamou você para aquilo. Então as pessoas, os pais começam a liberar palavras no filho, você é especial, e começam a enchê-los de talentos, enchê-los de coisas que não valem para o porvir. Apenas manipulam a sua mente, cauterizando e despreparando para a realidade de uma vida árdua e difícil. Pessoas jovens que cresceram recebendo de tudo de seus pais. Adultos que cresceram revoltados, que nunca tiveram uma admoestação, nunca foram corrigidos, nunca foram admoestados devidamente dentro de casa. E quando se deparam com um não na rua, não estão preparados para receber. Então resistem, então se rebelam. E as más influências, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes, ignoram. Então não estão preparados para lidar com a realidade, com as labutas da vida. E quando chega um momento onde acreditam ter encontrado o parceiro ideal, a alma gêmea, a pessoa ideal, o conselheiro ideal, a igreja ideal, a religião ideal, acabam se frustrando. E o pior disso não é a lição que eles podem extrair dessas frustrações para a vida, mas a maneira como conduzem ela, sem princípios e sem o conselho devido. Aí que mora o maior perigo. Observa o fim deste homem. O problema de Sansão foi ter traído a própria confiança. E qual foi o resultado de todo este cenário? Sansão acabou caindo num laço. Pois é isso que o adversário da nossa alma faz. Ele vai colocando manjares diante de nós, vai preparando mesas, vão preparando laços, embaraços e ciladas. E a maioria das pessoas acreditando que toda aquela facilidade é um propósito para um passo melhor na sua carreira, na sua vida, acabam se envolvendo sem perceber o perigo a qual estão caindo.
no final de tudo, acabam sendo tragados. Um abismo puxando o outro abismo. Almas vazias, corações vazios, danos irreparáveis e irreversíveis de um passado não tratado, de uma relação não sarada, não resolvida. São laços, são embaraços. E observamos que Sansão era uma pessoa que conhecia o propósito de Deus para a sua vida. E o que isso quer dizer? Pessoas evangélicos, católicos, que têm uma confissão de fé. E isso não para por essa classe cristã. Independente do segmento religioso, pessoas se apegam a alguma base espiritual superior para se apoiarem. Nós nos apegamos à Bíblia Sagrada, à Torá, e acreditamos no que a lei de Deus, os mandamentos de Deus não são penosos. E assim observando pessoas que dentro da igreja ou fora da igreja, independente da sua confissão de fé, estão preocupadas, estão caminhando por uma vereda nociva, um caminho de morte. E a semelhança de Sansão, ignoram o chamado de Deus, ignoram a vocação de Deus. O evangelho não é para que você seja uma pessoa bem-sucedida nessa vida, isso é consequência daquilo que você constrói ao longo da sua vida. Agora, a proposta do evangelho é nos purificar dos nossos pecados e nos garantir uma vida no porvir. O que conquistamos nessa vida é consequência de fidelidade, é consequência de trabalho, é consequência de honestidade, de zelo, daquilo que estamos edificando. Se você edifica com zelo e verdade, vai colher do seu fruto. Assim como se você semear injustiça e iniquidade, vai colher do mesmo jeito. A Escritura diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Não é evangélico melhor do que católico, nem católico melhor do que evangélico. Todo homem é igual perante os olhos de Deus. As Escrituras, para com ela, Romanos capítulo 2, versículo 11, para com Deus não há acepção de pessoas. Se para com Deus, Yahvé, Javé, Jeová, não há acepção de pessoas, este critério de distinguir um e o outro não cabe a nós. A Escritura diz que é Ele quem irá separar o joio do trigo, não sou eu. Portanto, o conselho de Deus é: reflita no que você está fazendo da sua vida e veja o que culminará, caso não haja arrependimento. Sansão agora é preso, tem os seus olhos arrancados e é levado para o templo de Dagon. Ao chegar no templo, as pessoas zombam dele. E aí que entra uma das maiores polêmicas. Sansão atentou contra a própria vida? Sim. Então ele cometeu suicídio? Sim ou não? Deus respondeu a essa oração de Sansão? Sim ou não? Como você interpreta isso? Se você ler nos capítulos anteriores, vemos o momento onde Deus responde a oração de Sansão. Mas nessa ocasião aqui, eu não vejo Deus respondendo. A Escritura diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer. Como detalhes simples como este passam desapercebidos por uma grande maioria. Os cabelos dele começaram a crescer. E quando os cabelos de Sansão começaram a crescer, o que aconteceu? A sua força começou a voltar. Na indignação da sua alma, Sansão orou ao Senhor. Uma coisa é Deus ouvir a sua oração, outra coisa é Ele responder a sua oração. Já imaginou se Deus respondesse a todo pedido que a Ele é direcionado? Deus, Ele ouve a oração, agora a resposta à oração é outra totalmente diferente. Ele nos deixou um modelo de oração através do ensino por Jesus Cristo, da oração que Ele ouve e Ele responde. Eu não posso acreditar que Deus tenha respondido essa oração. Ó Senhor, meu Deus, peço-te que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Eu não acredito que Deus tenha respondido essa oração. Imagine, Sansão é um homem agora forte e ele pode destruir os filisteus,
Então, se Sansão fez o que fez, tendo contra a sua própria vida, gritando, morra eu com os filisteus, como que o homem bomba faz quando ele está disposto a matar e morrer pela sua crença? Ele invoca o nome de seu Deus e explode. Ele mata e morre por causa da sua crença. Isso o torna um suicida ou não? Bom, Sansão, ele matou mais a sua morte do que na sua vida. Se Deus aprovou o ato de Sansão, ele entrou no livro dos Heróis da Fé, evangelista. Se ele está no Heróis da Fé, então ele é um herói. Nem toda atitude de fé reflete heroísmo. Pode refletir fideísmo. E a atitude de Sansão prejudicou uma nação inteira. Se você meditar nos capítulos posteriores, 17 em diante, o que a atitude desse homem repercutiu numa nação? Destruiu uma nação inteira. Quando você pensa em tirar sua própria vida, você pensa em se aliviar da dor. Quando um homem tenta, uma mulher, um jovem, quem quer que seja, tenta contra a sua própria vida, ela pensa em se livrar da dor. Sansão queria se livrar da dor e da culpa, mas da maneira errada. Não é por este caminho que você vai conseguir se livrar da dor, se livrar da culpa, se livrar do dolo. É necessário que haja uma confissão e um arrependimento. Sansão não confessou, ele não se arrependeu. Ele não buscou a Deus em oração arrependido pelo seu pecado, ele buscou vingança pelo que ele sofreu. O pensamento dele não era com a nação, era consigo mesmo. Até neste cenário, Sansão ele aparece como uma pessoa ambiciosa, uma pessoa sem um princípio correto, sem a motivação correta. É lamentável olhar para um homem dessa envergadura e ver que fim levou, que triste fim o levou. É triste porque a atitude dele refletiu em uma nação. De repente você possa estar abatido, triste, amargurado, não quer conversar com ninguém, não quer dar vírus para ninguém. Melhor saída é a morte, porque não tem amigos, não tem paz, não tem ninguém que te apoie. Veja bem, por que apontar os erros nos terceiros, de repente a solução está dentro de você. Se você confessar, se você assumir, se você reconhecer, Deus está presente e Ele pode fazer infinitamente mais do que qualquer outra pessoa, humanamente falando, possa fazê-lo. Ele pode intervir, Ele pode curar, Ele pode sarar, Ele pode fazer o que homem algum pode fazer. Você não precisa seguir pelo caminho de Sansão. Você pode seguir pelo caminho de Cristo. Você pode ir a um lugar onde Deus está e ali buscá-lo enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Cristo, na sua dor, ele foi a Getsemane. E ele orou, e ele buscou com toda a sua alma, e Deus enviou o anjo que o consolava. Se você está batido, triste, desistente da própria vida, busque a Deus onde você está, que Ele vai se compadecer. Ele enviará o Consolador. Ele mostrará um caminho ainda mais excelente. Você não precisa de dar término no cabo da sua própria vida. Você não é Sansão. Você não é Judas, não é Saul, não é Aitofel. Você é alguém cujo pecado pode ser perdoado, cuja alma pode ser purificada. Um homem que em Cristo se faz presente agora, através dessa palavra, lhe dizendo, não faça isso. Ainda há abundante graça e misericórdia para ser derramado. E você não é menos do que qualquer outro. Ou aprendemos pela revelação, ou seguiremos pela base religiosa do mundo. E nosso fim será trágico, destrutivo, estarrecedor. Não seja vingativo. Não deixe passar essa oportunidade. Curve sua cabeça agora e feche os seus olhos. Se derrame diante do Criador, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus, na sua bondade e misericórdia,
venha sobre ti, e sobre sua casa, e sobre seus parentes, seus amigos, a quem quer que seja, e seja alcançado pelo Redentor. Pois não há pecado que Cristo não possa perdoar. Pois para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Venha sobre ti o Espírito Santo, renova suas forças como as de um boi selvagem e leva você adiante dessa situação. O setembro pode ser amarelo, mas o sangue é carmesim e ele ainda clama por misericórdia. Por isso, aprove ao Pai se lembrar de você e atentar para você. Esta mensagem ministrou seu espírito? Compartilhe ela. Comente o que a palavra enxertada no seu espírito foi capaz de lhe proporcionar e ajude outras pessoas a saírem do fundo do poço. Pois se há uma luz que pode te mostrar o caminho, essa luz é Jesus Cristo. E ela ainda permanece acesa e ninguém pode apagá-la. Ninguém. Aleluia. Narakia sukenorefiaka, rakiantosokomanaria, rikialablassuria, yokomenergia de conti assai, chocomontrastomenergia, hikalapanto de conti rácia. E que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Há um derramar de um manancial de Deus na sua vida e na sua casa. Não deixe de nos acompanhar nos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, cujo Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Shalom.